que nos dê entendimento. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Toca o nosso coração como o Senhor já tem feito até agora. Nós damos liberdade ao Teu Espírito para falar conosco. Abra o nosso entendimento, nossa percepção do Senhor, porque o Senhor está aqui. O Senhor Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem, ali estou no meio deles. Pai, que essa presença do Senhor aqui seja transformadora, seja libertadora. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Aleluia. Ajude aí o seu filho. Glória a Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos ter um certo cuidado na nossa vida, é com a nossa crença. Você sabe que os comportamentos são resultados de uma crença. Uma crença pode vir através de um pensamento, pode vir através de uma experiência, mas ela vai determinar o que vai acontecer daquilo para frente. Então, é interessante essa demonstração do teatro. Um dia, quando eu estava no seminário de teologia na igreja, a gente também teve um trabalho de campo, e eu fui lá em São Paulo, na Avenida Paulista, né, que é o epicentro ali do inferno, eu acho que é lá na Avenida Paulista de São Paulo. Tudo de ruim naquela cidade acontece ali. E conversando com umas pessoas, tinha uma jovem, e ela falou, eu perguntei quem era Deus para ela, e ela falou, o Deus da minha vida sou eu mesmo. Ou seja, uma pessoa que crê nisso, ela não vai buscar outra coisa, porque a crença já limitou a sua percepção ou o seu olhar para algo diferente dela. Então, se você crê em Deus, mas, por exemplo, não crê que é amado por Deus, dificilmente você vai sentir o amor do Senhor. Então, eu preciso crer conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus te ama. Fala isso para o seu vizinho, Deus te ama muito. Não é pouco, é muito. Então, eu preciso crer. Se alguém não crê na existência de Deus, jamais irá buscá-lo. Jamais irá aceitá-lo. Hoje em dia, o Senhor cura pessoas, a gente está vendo aqui testemunhos disso, mas se voltar lá o médico não sabe explicar, mas também não acredita que foi um milagre. É ou não é? O médico viu, ele prefere negar a ciência do que acreditar no milagre. Então ele diz, não, o exame antigo estava errado, ou o diagnóstico foi mal feito. E a gente ouve coisas assim. Então, a sua crença, ela precisa ser moldada segundo a palavra de Deus. E há um tempo atrás, há alguns anos, eu vi um palestrante numa igreja, vi só um trecho da mensagem dele. E ele, chamando as pessoas à reflexão, disse assim, você já percebeu, e a igreja é cheia, uma igreja grande no Brasil, você já percebeu que a maioria das coisas que você pede a Deus, você mesmo poderia fazer? E ele diz, nós precisamos fazer o possível e deixar Deus fazer o impossível. E naquela hora eu senti uma tristeza tão grande, porque isso não é fé em Deus. Deus quer um relacionamento contínuo, próximo a você. Deus não quer fazer só o impossível na sua vida, Ele quer fazer tudo. Deus não quer chegar perto de você só quando você precisa dEle. Ele está com você em todo momento. Em todo momento. Então, nós às vezes gostamos de ouvir palavras assim. São vulgo, pregações motivacionais. Né? Os irmãos sabem que eu tenho uma certa resistência com isso. É aquela mensagem, né? Faça a sua parte. Vocês já viram? Tem gente que fala que é até um versículo bíblico. Faça a sua parte e a minha eu farei. Isso não está na Bíblia, isso não é versículo. Deus não disse isso em lugar nenhum. Mas
se você crê assim, o seu comportamento e o seu relacionamento com Deus pode ser afetado. E você, então, se afasta de Deus. Enquanto o Senhor está te chamando para um relacionamento vivo, íntimo, consciente, verdadeiro, o inimigo quer afastar você disso. E ele fala, não, você não precisa de Deus todo momento, você só precisa dele quando a coisa está ruim, está difícil. Aí a gente vai à vida, toma decisões, entra em caminhos, faz escolhas, sem consultar a Deus. Por quê? Porque o possível eu faço, o impossível eu deixo para Deus. Olha para você ver, tanto que essa crença é maligna. É como se eu colocasse o meu filho para fora, filho, vai aí, só o dia que você precisar, volta aqui para casa. Não, eu quero instruir meu filho em todos os caminhos. Eu quero que antes dele tomar uma decisão, enquanto ainda é imaturo, ele me pergunte. Então o relacionamento com Deus não é só para o impossível, é para o possível também. Eu posso sim pedir a Deus direção em todo momento. Em todo momento. Fala aí para o seu vizinho, coloque o Senhor em tudo. Essas mensagens parecem, naquele momento, ou talvez num contexto apropriado, mas ela tira o Senhor do seu dia a dia. Porque qual é o seu dia a dia? Você acorda todo dia, em todo momento, para fazer o impossível? Claro que não. Você levanta, você consegue vestir roupa? Sim. Aí você lava a cara, come alguma coisa. Você consegue conduzir até o seu trabalho? Sim. Você consegue chegar lá no seu trabalho e desenvolver o seu papel? Sim, porque você foi contratado para aquilo. Então, se eu pensar dessa forma, eu não vou incluir Deus no meu dia a dia. Eu vou falar, Deus, fica na sua, fica na minha. A hora que eu precisar, eu te chamo. Mas não foi essa a mensagem que nós recebemos de Jesus. Eu acordo de manhã já agradecendo a Deus pelo dia. Eu vou tomar um pequeno almoço já falando, Senhor, senta aqui comigo, porque eu não quero estar ausente de nada do Senhor. Eu entro no carro para ir para o trabalho, eu digo, Senhor, conduza as minhas mãos nesse carro, me livra do homem mau, me livra da barbeiragem alheia. Né? Em todo momento, eu posso pedir o Senhor e incluir Ele no meu dia a dia. Quantos estão entendendo? Mas se alguém chega e diz, não, você pode, você é capaz, está tudo aí dentro de você, basta você querer. Irmãos, isso é só força de vontade. A força de vontade tem sim o seu valor, mas uma vida com Deus não há comparações. Não há comparações. Quando você coloca Deus no seu caminho, quando você coloca Deus na sua decisão diária, quando você coloca Deus na sua devocional, em todo lugar, em todo tempo, eu posso então contar com essa presença, com esse relacionamento. E a consequência disso é que tudo Jesus vai participar na minha vida. E o mais impressionante é que isso não é lei, é privilégio. Muitos caminham debaixo da lei. Ama o Senhor de todo coração, todo entendimento, toda sua alma, toda sua força. E a pessoa faz um esforço para amar isso e desejar. Isso é uma coisa. Nós não estamos mais debaixo dessa lei, debaixo do jugo da lei. Nós estamos agora na graça. Qual que é a graça? Eu posso desfrutar da presença do meu Pai todo momento. Todo momento. Todo momento. E a consequência disso será eu e você obtermos, por exemplo, sabedoria. Você sabe, o mundo não pode te dar sabedoria. O mundo te dá conhecimento. Só Deus pode te dar sabedoria. Agora, como é que eu recebo sabedoria? Tem que entrar Jesus na história. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31. Só o verso 30. Mas vós sois dele, aleluia. Põe a mão no seu coração e fala, eu sou de Jesus Cristo. Aí olha o que ele diz, que nós somos de Jesus, o qual se tornou da parte de Deus o quê?
Sabedoria. Quando Jesus faz parte do seu dia, há então sabedoria de sobra. Você sabe a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento é você saber as coisas. Sabedoria é saber aplicá-las. Não é? Então, conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Isso é conhecimento. Quem que achava que era uma verdura? Pois é uma fruta. Você está conhecendo hoje. Aqui também é história. Aqui é biologia. Eu sou a videira. Mas a sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Porque tem gente tola. Ah, é fruta? Então vou pôr na salada de fruta. Pode colocar. Não sei se vai ficar bom, né? Mas a sabedoria só vem quando Jesus entra na história. Então, quando você vai fazer uma tarefa, você pode fazer confiado apenas no conhecimento, que é o que você pode, o que é possível, e a sua força de vontade te empurra para aquilo, ou você pode orar antes e falar: Deus, me dá sabedoria. Qual é a melhor forma de fazer isso? Quando Jesus entra na história, algo que você levaria o dia todo para fazer, ele te dá uma sabedoria. Em 10 minutos, 1 hora você faz. Quando Jesus entra na história, uma decisão que exigia uma certa complexidade, um certo estudo, de repente o Senhor te dá uma sabedoria e você executa aquilo numa maestreza tão grande que alguém olha para você e fala: como é que você fez isso? Você fala: não sei, mas eu sei que Jesus está na história. Quando Jesus entra, ele abre portas que ninguém nunca abriu para você. Agora, como é que eu vou desfrutar disso se eu estou aqui correndo para fazer o possível e só quando tudo dá errado eu vou lá e chamo a presença de Deus? Não faça isso. Viva com Deus diariamente. Coloque o Senhor no seu dia a dia. Ele mesmo diz, João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E olha o que ele diz no final: porque sem mim nada podeis fazer. O que é nada, irmãos? Explica aí para o seu irmão, o que é nada? Pois é, só o nada que você pode fazer sem Jesus, o resto tem que pôr ele na história. Entendeu? Para nós, porque isso é um privilégio. Fomos feitos filhos. Aleluia. Coloque Jesus no seu dia. 1 Tessalonicenses 5:17. Olha o que diz. É um versículo grande, olha lá. Orai sem... O que é orar sem cessar? Sem parar. Sem vacilar, tem a musiquinha, né? O que é sem parar, irmãos? Então, quer dizer que na hora que você estiver indo para o trabalho, você precisa orar também? Sim. A hora que você chegar no trabalho, você vai orar também? Sim. É óbvio, irmãos, que essa não é a oração que a gente faz aqui no culto. Experimenta, porque essa oração é para colocar Jesus, é para pedir, é para agradecer. Experimenta colocar Jesus no seu casamento, ao invés de tentar fazer o possível. Experimenta pôr Jesus antes das suas decisões, ao invés de ficar procurando respostas em si mesmo e viver uma vida introspectiva, vazia do início ao fim. Experimenta colocar Jesus no meio de uma discussão. Você está lá discutindo, marido e mulher, fervoroso. É claro que esse tipo de oração não é oração em voz alta. Há pessoas que fazem isso, mas eu acho que é falta de sabedoria. Está ali no meio da discussão, a mulher para e fala: oh Deus, tá esse fogo na cabeça desse maldito aqui. Não, isso não é oração bíblica.
Você está lá no seu chefe, ele fala alguma coisa, ele, Belial, filho de Belial, eu te repreendo em nome de Jesus, seu filisteu, volta lá para... Não. Não é assim. É orar no Espírito. Orar sem cessar é orar no Espírito. É você e o Espírito. Agora, você precisa crer também que é cheio do Espírito. E para receber o Espírito, eu preciso que Jesus entre na casa primeiro. Eu preciso convidá-lo a morar dentro de mim primeiro. Então, deixa eu ler uma história aqui para os irmãos, do profeta Eliseu. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 38 a 41. Diz assim a palavra de Deus: Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande, no fogo e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Uma trepadeira silvestre é muito parecido com a parreira, que ela sobe assim nas árvores e tudo. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Irmãos, colossíntidas é um fruto venenoso. Lá na minha terra tem bastante, ele é redondinho assim, ele parece uma mini melancia. É mais ou menos isso aqui. Só que é venenoso, é igual cogumelo. Depois deram de comer aos homens. Voltou e cortou em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Então um moço foi lá no meio do mato, apanhou esses frutos silvestres e colocou na panela. Mas era venenoso, mas a Bíblia diz aqui que ele não conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. Ou seja, tem veneno aqui. Porque Eliseu que mandou fazer a sopa, E não puderam comer. Porém, Eliseu disse: trazei farinha. Diga farinha. Quem gosta de farinha aí? Farinha. Aleluia. Ele a colocou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Irmãos, panela é a mensagem que você ouve. Por isso, nós temos que ter cuidado com o que a gente ouve por aí. Antigamente, o assunto era mais fácil conversar com as pessoas, porque todo mundo assistia o mesmo jornal, todo mundo lia ali o principal jornal da cidade. Agora, hoje, existem muitas fontes de informação. Até uma criança de 12 anos pode escrever lá no Wikipédia definição das coisas da vida. Então, hoje tudo é relativo, você já não pode mais afirmar nada. Você já não pode falar que bom que eu sou homem, porque o outro que não é vai se sentir ofendido e aquela coisa toda. O mundo vai ficar cada vez mais pior. Mas fala aí para o seu vizinho, ainda bem que eu e você não somos desse mundo. Então, nós temos que ter cuidado com o que falamos e também ouvimos. Hoje em dia, há muitos pregadores da internet. Eu espero que você não seja um consumidor ferrenho da internet, porque talvez 95% do que está ali é inútil para você. Mas isso é só uma sugestão, de forma alguma vou proibir ninguém de assistir outras coisas. Mas existe uma panela com a comida por aí. Mas muitas são venenosas. E aí Eliseu então manda fazer um caldo lá, uma sopa, e serve, ali tem aqueles frutos venenosos. E aí qual que foi a solução que Eliseu usou? Ele pegou uma farinha. O que representa farinha? A panela é a mensagem. É o que nós ouvimos. Mas e a farinha? Há 2000 anos atrás, mais ou menos, o Filho de Deus se tornou homem para vir morrer numa cruz no meu lugar e no seu lugar. Isaías 53 diz que Jesus foi traspassado e
moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Eu não sei se você sabe como é que fazem a farinha. A farinha pega lá o fruto, ou verdura, ou sei lá o que for, seca, tem que moer. Depois tem que estender. Jesus também foi estendido na cruz. Então a farinha aqui representa Cristo. Cristo é a salvação do veneno do mundo. Cristo é a purificação da sopa, para que eu e você tenhamos vida e não morte. Existe morte na panela, que foi o que os discípulos falaram. Eu também falo para você, existe morte hoje no mundo, mas existe também uma solução. É quando Jesus é colocado na nossa vida. Então Jesus é a nossa farinha. Jesus é aquilo que nos purifica. A Bíblia diz que nós somos purificados, nós somos lavados. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, aquelas coisas ruins que nascemos com isso, o Senhor purificou, tirou o veneno, tirou o que faz mal e nos deu agora vida abundante. Pergunta aí ao seu vizinho, você tem desfrutado de uma vida abundante? Então, para nós desfrutarmos mais, precisamos dessa farinha. É a libertação do veneno. Nós não conhecemos o que as pessoas colocam na sopa por aí. Irmãos, é muito sutil o que o inimigo tem feito para colocar conhecimento dentro de você. Esses dias eu estava na FENAC com os meus filhos. A Lorena gosta de levá-los lá para estimular a leitura. E a gente escolhe lá livros com princípios, né? E eu estava vendo lá, vi assim, nova coleção, um vidro que fala de sexualidade. E eu falei, deixa eu ir lá ver esse negócio. Novidade, né? Vou lá ver. E aí estava lá no livro, né? Quando você pega o livro, dá a entender que ele vai falar ali de biologia, ensinando as crianças, né? O órgão genital, para que serve tudo. E ele até tem princípios morais interessantes. Ele falava, olha, ninguém pode tocar nessa parte, nessa outra e não sei o quê. Mas aí do meio do livro para frente, a coisa começa a entrar de uma simplicidade que eu fiquei abismado. Lá falava assim, olha, se você quiser beijar alguém, você pode, mas tem que ter a sua permissão. E eu pensando, mas para que você vai falar isso para uma criança? Se ele pode. Começou ruim já, o livro já ficou ruim para mim. Aí ele começa a falar de sexualidade. Existem as meninas, existem os meninos. A menina tem isso, o menino tem aquilo. E aí mostra as fotos, né, o desenho. E aí, numa frase assim, bem no meio, sem explicação, sem discussão, só na paz e amor, está escrito lá, você pode se apaixonar por um menino ou por uma menina. Olha como é sutil. Nós estamos brigando com os políticos aí, a gente está fazendo abaixo-assinado, proibindo não sei o quê, e essa briga toda, mas o diabo já está lá plantando semente na cabeça do seu filho, lá na escola dele, você nem sabe. Isso é livro para criança, não é para pai, não. Olha como o mundo tem veneno na sopa. Olha como você precisa tomar cuidado com aquilo que você ingere. A gente não sabe o que está por aí, mas eu sei que existe uma farinha que, quando adicionada, remove todo o veneno. Essa farinha se chama Jesus Cristo. E é interessante que, aqui nessa passagem, Eliseu não mandou refazer o caldo. Eliseu não falou, tira aí essas coisas que são ruins. Não, Eliseu só colocou a farinha. Você sabe, nós às vezes perdemos tempo querendo tirar coisas da nossa vida, que o Espírito Santo não está nem preocupado. Ele está preocupado em colocar Jesus. Você às vezes olha para o seu casamento e quer resolver o casamento, e ouve palestras, cursos, né? Tanta coisa, falando, tira isso, tira aquilo outro. Isso aqui é ruim, aquilo é bom, e você se preocupa e perde tempo. Distração. Tentando resolver uma coisa, mas na verdade era só colocar Jesus na história.
Põe Jesus aí no meio. As pessoas gastam, né, infinidade de dinheiro com terapias, e também não sou contra terapias. Né? Eu sou contra terapia de um cristão com um não cristão. Isso eu sou contra. Mas se for um cristão atendendo, eu acho ótimo. Mas nada substitui Jesus. Nada. Não adianta você fazer terapia querendo remover as coisas. Você tem que colocar primeiro Jesus. É óbvio que o Espírito Santo vai falar com você e remover coisas. É óbvio. Mas isso é uma função do Espírito. Não é um esforço próprio. Não é um entendimento seu. Não é uma revelação sua. É o Espírito Santo. Mas nós precisamos preocupar em colocar Jesus. Então coloca Jesus na sua vida. Coloca Jesus no seu casamento, coloca Jesus na sua família, coloca Jesus nas suas finanças, coloca Jesus na sua vida sentimental, coloca Jesus em todo projeto novo que você vai startar e começar na sua vida. Coloca Jesus lá no seu trabalho. Então, quando fazemos isso, temos vida através do alimento. Precisamos também colocar Jesus aqui. Aleluia! Então, você sabe, um pouco de veneno. Imagina que eu pegue aqui uma caixa bem grande com 500 litros d'água e coloque só uma gota de veneno ali, né, de uma cobra mortífera. Você ia beber água? Ou só uma gotinha de água do esgoto? Mas só uma gotinha. Tem 500 litros de água limpa. Pois é, o mundo é assim. Ele é capaz de envenenar qualquer coisa boa. Mas a farinha, ela também tem um poder milagroso. Jesus é aquele que encosta no leproso, a vida sai dele e entra no leproso, mas a lepra do homem não entra em Jesus. Jesus é aquele que uma mulher hemorrágica toca nele, a vida é tão maior que há ali uma troca, sempre de vida em cima da morte. Então, quando Jesus entra na sua vida, mesmo que seja pouco, mesmo que você não tenha tanto conhecimento assim da palavra de Deus, mesmo que você é um novo, é um bebê na fé, se Jesus entrou na história, Ele é capaz de purificar tudo. Ele é suficiente para resolver qualquer contaminação que eu e você tenhamos pegado por aí afora. Nós precisamos então tomar essa decisão de colocar a farinha, que é Jesus. Coloque Cristo, porque Ele encobre a multidão dos pecados. O amor dele é alto, é profundo, é largo, é comprido. E Ele é a nossa salvação. Onde Jesus toca, a vida é transferida. Então, não perca tempo da sua vida tentando encontrar suas falhas. Encontre Jesus primeiro. E depois Ele começa uma boa obra na sua vida, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, para ir até o final. A única preocupação que eu e você precisamos ter hoje é se Jesus entrou ou não na nossa vida. E eu quero perguntar isso para você. Talvez você nos visita hoje pela primeira vez, né? Quero te dar também boas-vindas à nossa casa, à nossa família, mas todos nós aqui precisamos tomar uma decisão na vida. A primeira decisão é chamar Jesus para a nossa casa. Isso a gente faz, né, uma vez. Uma vez que Jesus entra, nunca mais sai da nossa vida. Porque nós somos amalgamados, presos a Ele. Fala aí para o seu vizinho, eu estou preso a Jesus. Agora, Jesus não vem trabalhar no nosso lugar. Jesus não vem cuidar dos filhos no nosso lugar. A gente faz isso junto com Ele. Nós fazemos, mas precisamos dEle. Obviamente, você não pode ter essa vida passiva. Já pensou se alguém chega e fala, Jesus abençoa o nosso almoço, mas ninguém vai lá cozinhar? Não, a gente tem que fazer sim. A gente tem que trabalhar sim. Você não pode ser passivo, mas você tem que ser ativo junto com alguém. Jesus.
Então você vai cozinhar falando: Deus, prepara aqui o melhor almoço para eu servir minha família. É o Senhor. Então você vê, todos nós precisamos tomar decisões assim diariamente. A primeira é chamar Jesus para dentro do nosso coração. É falar: Deus, eu quero o Senhor comigo. Eu não quero que Deus seja uma filosofia ou um poder do além, uma força no horizonte. Não, eu quero que Ele seja o meu Pai. E João diz que aqueles que creram e receberam, Deus deu o direito deles se chamarem filhos. Filhos. Começa aí. Mas você que já é filho, você também tem que decidir colocar Jesus no seu dia a dia. Orar em todo tempo. Chamá-lo em todo momento. Eu queria fazer essas duas orações hoje. Quero pedir para você ficar de pé no seu lugar. Os irmãos do louvor podem subir, por favor. Primeiro, eu quero orar para que você tenha essa revelação de colocar Jesus em tudo na sua vida. Talvez você chegou aqui, você está cheio de crises, você está cheio de dúvidas, cheio de coisas aí. Você sabe, de tempo em tempo vem uns pensamentos ruins na nossa mente. Sim ou não? Às vezes não vem um pensamento esquisito, um negócio estranho. Você fala: de onde veio isso? É do maligno. Ele está lançando dardos inflamados, diz a Bíblia. Dardos inflamados. E se você busca Jesus só no impossível, você vai estar cheio de dardos inflamados o tempo todo, enquanto você achar que é possível. Enquanto você andar sozinho, falando: eu vou fazer, e a hora que eu não conseguir mais, eu chamo Jesus. Pois é nessa hora que você vai ser bombardeado pelo inimigo. Mas se você coloca Jesus em tudo e fala: até o possível, eu também vou fazer junto com Jesus. Até o que eu consigo, eu vou perguntar: Jesus, vem fazer comigo. Vem fazer comigo. Entra no meu casamento, entra na discussão do casal, entra ali no relacionamento de pai e filho. Até para fazer exercício você precisa de Jesus. Jesus, me ajuda a levantar esse peso aqui. Você levanta ele até com mais facilidade. Para fazer o jejum precisamos de Jesus. Jesus tira essa fome maligna. Não, a fome não é maligna não, brincadeira. Jesus me dá entendimento. Eu estou fazendo um jejum e às vezes a pressão cai, eu tenho que comer alguma coisa de sal, né? Aí eu fui lá no mercado, comprei lá umas bolachas de água e sal, umas coisas. Fui lá na área dos biológicos, sabe? E agora eu entendi por que o povo fitness, né? Esse povo dos biológicos são magros. Porque tudo ali é ruim. Você come o negócio, a vontade que você tem é parar. Meu tempo acabou. Eu, quando como um pudim de leite condensado, a primeira colherada me chama de novo. Mas os produtos bio, a primeira já fala: Deus que me livre. E eu oro, falo: Jesus, me ajuda a comer essa comida, eu preciso disso. Aí eu dei um pedacinho para minha filha mais nova, a Elisa, tem 3 anos. Ela pegou a bolachinha, cheirou assim e falou: pai, isso é comida de passarinho. Eu falei: rapaz, eu pensei a mesma coisa. Então nós precisamos de Jesus para tudo. A tentação vem, o que você faz na hora? Chama Jesus. Fala: Jesus, olha aí, estão me tentando. Olha aí, Satanás quer me derrubar, mas o Senhor está aqui comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Olha lá, o salmista está dizendo: ainda que eu ande, quer dizer, não era para eu andar lá. Mas ainda que isso aconteça, me livra. Agora, como é que você vive assim com Jesus se você não o convida o tempo todo? Deus é cavalheiro, Jesus é cavalheiro, o Espírito Santo é sensível. Ele precisa ser chamado, ele precisa ser convidado. Ele precisa ter as portas da sua vida abertas para ele, falando: Jesus, vem reinar comigo o dia inteiro.
Vem estar comigo em todo momento, desde o ar que eu respiro de manhã até o final do dia. Eu quero o Senhor aqui comigo. Feche os seus olhos aí no seu lugar, ore isso. Fala isso para Jesus. Convida Jesus para vir permear todas as áreas da sua vida. Convida Jesus para fazer parte das suas decisões diárias. Convida Ele para perguntar, para consultar antes de toda decisão da sua vida. Chama Jesus para entrar no seu casamento. Chama Jesus para entrar nas discussões diárias. Chama Jesus para interferir entre você e seus filhos. Chama Jesus para trabalhar com você, para te dar sabedoria, para te dar entendimento, para te dar o conhecimento dele ali na hora. Chama Jesus para aliviar a tensão aí da sua vida. Chama Ele para refrigerar a sua alma de sentimentos vazios, de coisas ruins que às vezes assolam você. Chama Jesus para atravessar a tempestade dentro do seu barco junto com você. Chama Ele agora, eu quero ouvir sua voz. Fala: Jesus, ser presente na minha vida. Eu não quero o Senhor só nos momentos impossíveis. Eu quero o Senhor o tempo todo. O tempo todo eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor o tempo todo comigo. Eu não abro mão dessa presença. Eu não abro mão de estar contigo em todo momento. Em todo momento o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vamos fazer dessa canção uma oração.